Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct Madeira, está connosco. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos começar por falar da guerra comercial que está instalada, podemos dizê-lo, e vamos falar de Trump. Que mais? Pois, que remédio. Daqui a uns dias o nós, a Europa, será um bocadinho nós, os Estados Unidos, Exato, não é? Vamos ter, exato. mas de facto, enfim, estamos a rir com toda esta situação, mas ontem vi uma entrevista com o conhecido jornalista Mário Crespo. Sim. Ele dizia que realmente a coisa é engraçada, mas não tem piada nenhuma, porque isto é grave. E de facto, se nós pensarmos que estamos apenas com 3 meses de administração Trump, desde a questão da Ucrânia que se resolvia em 24 horas e verdadeiramente nem um cessar-fogo se consegue assegurar, desde a faixa de Gaza transformada num resort, desde as questões internas que se passam no país, em que ele agora tem atacado com muita incidência o setor da educação, por exemplo, e agora esta cereja em cima do bolo deste caos no comércio mundial, e também nos mercados de capitais, com esta ideia peregrina de uma apresentação de uma listagem de tarifas que ele teimosamente insiste em apelidar de tarifas recíprocas, mas que na verdade de recíprocas não tem nada. Na base do anúncio dos valores das tarifas está uma decisão unilateral sem qualquer fundamento técnico ou de qualquer outra espécie, é só porque lhe apetece e apresenta esses. Mas há consequências e graves a nível mundial. Nós, nestas matérias, temos que pensar numa coisa. Há uma lógica política e há uma lógica económica. Sim. A lógica política não vale a pena nós preocuparmos com isso. É para consumo interno. Já se percebeu que os políticos podem dizer tudo o que lhes apetece. As consequências nem sempre existem, porque também do lado de quem decide, de quem vota, às vezes estão alinhados com este tipo de discurso. Mas do ponto de vista económico há consequências. E uma vez mais, o que estamos a ver, ou o que se prevê, é que os grandes prejudicados de toda esta brincadeira que o Trump tem instalado são, de facto, os países mais pobres, os países em desenvolvimento. É sempre a mesma história. E, aliás, tem sido curioso, Marta, termino só esta parte dizendo o seguinte, tem sido curioso vermos, por exemplo, na televisão, os diversos canais a reunir especialistas, quase sempre economistas, para debater esta situação, e a verdade é que ninguém consegue arranjar explicação plausível para esta estratégia, se é que sequer existe estratégia na cabeça de Trump. Trump insiste nesta ideia que com esta estratégia vai reduzir os déficits comerciais, vai revitalizar a indústria interna, a indústria americana, vai proteger empregos, e qualquer pessoa desta área dirá que não será bem assim, até porque mesmo a indústria automóvel precisa dos componentes que são produzidos na Europa, que são produzidos na China, e, portanto, isto possivelmente não vai levar a esse efeito que ele pretende. E como é que respondeu a União Europeia, Marco Teles? Olha, com a diplomacia e com a educação de sempre, que às vezes até chega a ser exagerada, mas está no nosso ADN, e ainda bem que assim é. Repare, Ursula von der Leyen propôs uma medida que eram as tarifas 0 por 0, ou seja, a abolição das tarifas para os produtos industriais. Essa situação foi rejeitada e, portanto, não houve outra solução à Comissão Europeia que não fosse a de preparar também um conjunto de tarifas também em resposta à situação dos Estados Unidos. E essas medidas foram já organizadas, isto representaria, essas tarifas em vigor já no dia 15 de abril, iriam incidir sobre um conjunto de produtos norte-americanos que atingiriam um valor próximo dos 21 mil milhões de euros, mas entretanto com o anúncio da suspensão das tarifas por 90 dias, a Comissão Europeia também recuou, dizendo exatamente o mesmo, que também suspenderia a aplicação dessas tarifas por 90 dias, até perceber, na verdade, o que é que vai acontecer nos tempos próximos, porque nada disto é certo, e, portanto, nós estamos a responder, digamos que neste momento, à letra. Também vamos suspender por 90 dias, até ver o que é que o futuro nos traz. Até ver.
Em suma, temos que continuar a acompanhar esta questão. Temos. Marta, eu aqui lembrando uma frase muito batida, muito conhecida de Sim. Winston Churchill, que dizia que a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros. E, de facto, o que nós estamos a pagar é a situação de se ter feito aquela escolha, mas que é num país democrático, livre, as pessoas escolheram em consciência. E eu diria que, efetivamente, neste momento, o único travão ao Trump é o próprio Trump. Creio que não haverá outra situação a esperar que não seja o nível de situações, de medidas que vão ser tomadas, acabará por bater no ridículo, no bizarro, no absurdo, já começa a acontecer isso. E a esperança é que, de facto, a nível interno, essa contestação começa a aparecer, aliás, nos círculos mais próximos de Trump, começa-se a ver em setores-chaves pessoas íntegras que não se revêem nesta administração e nestas medidas, que, em alguns casos, mais não são do que patéticas, e que começam realmente a abandonar o barco, lembrando que este barco ainda está no porto atracado e nem sequer iniciou a sua viagem. E já nesta altura há pessoas a abandonar o barco, é isto que está a acontecer. Vamos mudar de tema e falar do preço da habitação, que continua a aumentar no espaço da União Europeia. Sim, é algo que nos diz, é uma preocupação acho que de todos os portugueses. Sim. E de uma forma geral diria que todos os europeus, não é? E portanto foi anunciado agora estes valores referentes ao quarto trimestre de 2024 e em que se verificou que de facto os preços da habitação na União Europeia aumentaram quase 5%, 4,9% para ser mais exatos, e também o das rendas, um pouco mais baixo, 3,2%, isto por comparação com o quarto trimestre de 2023. Contudo, se nós fizermos uma análise de longo prazo, tendo como referência o ano 2010, até o final de 2024, chega-se a esta conclusão que os preços da habitação na União Europeia aumentaram qualquer coisa como 55%, e o das rendas 26,7%. Portanto, são aumentos realmente muito significativos. Há casos aqui de países em que os preços da habitação triplicaram, portanto, na Hungria há registros na ordem dos 234%. Portanto, isto são valores completamente insustentáveis. Aliás, nos preços da habitação, apenas em Chipre se mantiveram os níveis desde 2010 e a Itália foi o único país da União Europeia onde os preços da habitação, desde 2010 até o presente, chegaram mesmo a diminuir, uma diminuição de 4%. Torna a habitação inacessível. O que torna, obviamente, a habitação inacessível e a verdade é que depois, mesmo vendo o exemplo nacional, começa a surgir depois um conjunto de estratégias e medidas para facilitar o acesso à habitação, mas o problema de raiz continua, que é a falta de habitação. Nós podemos tentar ajudar na questão do crédito dos jovens, da obtenção do acesso à habitação, que é legítimo, mas se de facto na base não resolvermos o problema que é ter a habitação para poder disponibilizar a quem procura, ou renda a quem procura, sem resolver esse problema de base, não vale a pena o resto das estratégias. Marco Teles, ainda outra questão que tem a ver com o financiamento humanitário a vários países da região africana e não só, por parte da União Europeia. Continua a ser uma política importantíssima. Sim, porque ao contrário de Trump, a União Europeia não abdica da ajuda humanitária, porque obviamente nós vivemos todos no mesmo planeta, na mesma casa e portanto temos plena consciência que continua a haver um conjunto de países que nunca poderão sair do seu estádio de desenvolvimento se não houver esta ajuda humanitária. Por diversas razões, por atrasos significativos em termos económicos, pelas questões que infelizmente também são muito atacados pela questão das alterações climáticas, dos riscos naturais e portanto precisam de ajuda, e a Comissão disponibilizou um total de 41 milhões de euros. Não é um valor extraordinário, mas ajuda sempre. 17 milhões de euros deste pacote, 17 milhões são dirigidos a Moçambique, num país que no final do ano passado e ainda no início deste ano sofreu imenso com ciclones tropicais. São 3 num curto espaço de tempo que causou muitos danos e muitos prejuízos também. Depois temos também a situação de Madagascar, que irá beneficiar de 7 milhões de euros, e Angola com 1 milhão de euros para responder especificamente ao atual surto que tem de cólera, que enfim não é um problema felizmente para os países desenvolvidos, mas que ali
é realmente um Sim. problema sério e que se pode fazer face e resolver com algum esforço financeiro. Para estes países, de facto, é muito difícil, é fundamental. A última questão tem a ver com um plano de ação para o continente da inteligência artificial. O plano chama-se mesmo Ação para o Continente da Inteligência Artificial. Este plano de ação que foi apresentado pela Comissão Europeia, foi lançado, aliás, esta semana, vem no seguimento de um conjunto de medidas que já têm sido implementadas. Recordo que foi apresentado já em 2024 um regulamento geral sobre a utilização da inteligência artificial. Isto é uma coisa que tem dado muita discussão, porque há quem entenda que regulamentar em demasia pôr um travão ao desenvolvimento tecnológico e, portanto, é preferível que se deixe um bocadinho a tecnologia desenvolver para então depois regulamentar. Sim, poderá ser contraproducente, não é? Eu tenho algumas reservas nesta matéria. Aliás, esta situação que estou aqui a referir foi amplamente discutido na cimeira que houve sobre a inteligência artificial em Paris, em fevereiro deste ano. Por acaso, Macron defendeu precisamente esta tese, que não se deveria colocar muito travão ao desenvolvimento da inteligência artificial, mas já há aqui um consenso que alguma regulamentação tem que existir, e existe, e neste momento existe na União Europeia, mas acima de tudo este plano definiu 5 áreas, 5 pilares fundamentais e tem um objetivo muito claro, que é tornar a União Europeia líder mundial em inteligência artificial. Eu devo dizer que tenho as minhas reservas nesta ambição do pacote que a Comissão Europeia apresentou, por uma razão muito simples. Nós não descobrimos a pólvora e antes de nós arregaçarmos as mangas atrás da inteligência artificial, já os norte-americanos o fizeram e os chineses também. Portanto, neste momento, nós não somos líderes em inteligência artificial. E dificilmente seremos, é isso. Mas não está de lado essa hipótese de virmos a ser. Aí não. Aí acredito que sim. Aliás, este plano vem também dizer que a União Europeia, a Comissão Europeia, acredita que há essa possibilidade, porque o futuro, indiscutivelmente, vai passar pela inteligência artificial. E, portanto, o plano, dito de uma forma muito rápida, não vamos ter tempo, obviamente, de falar nestes 5 pilares, porque é muita coisa, e vou praticamente enunciá-los. O primeiro tem a ver com a construção de infraestruturas de dados e de computação de inteligência artificial em larga escala. Portanto, neste momento, existe já uma rede de fábricas de inteligência artificial, são 13 no total na União Europeia, mas o que se quer agora é para a construção das chamadas gigafábricas de inteligência artificial. São mega infraestruturas com chips de última geração, 4 vezes mais potentes àqueles que temos nas atuais fábricas de inteligência artificial e, portanto, isto implicará um esforço muito grande por parte da União Europeia no que toca ao investimento, que se prevê seja da ordem dos 20 mil milhões de euros apenas e só para esta área. Depois temos um segundo pilar que tem a ver com o aumentar o acesso aos dados de grande dimensão e de elevada qualidade, que vai obrigar à criação de laboratórios de dados para desenvolver algoritmos, promover a adoção da inteligência artificial nos setores estratégicos da União Europeia. Terceiro pilar também que é focado neste plano tem a ver com a adoção da inteligência artificial em setores que se consideram estratégicos para a União Europeia. Há aqui um dado que me parece importante, é que apesar de se reconhecer já, a defesa será um deles, e repare, apenas neste momento 13% das empresas da União Europeia utilizam ou estão a adotar a inteligência artificial, e isto vai ter que ser trabalhado porque não há como contornar a utilização desta tecnologia no futuro. Quarta prioridade, ou quarto pilar, tem a ver com reforçar as competências e os talentos no domínio da inteligência artificial. Este aspecto parece muito importante porque vai ao encontro do primeiro tema que falamos neste programa. Uma das coisas que já se está a assistir neste momento devido às estratégias de Trump é a fuga de cérebros, ou seja, pessoas altamente qualificadas que não se revêem na estratégia norte-americana e começam a ver entraves à sua ação e, portanto, preferem outras paragens. E aqui a União Europeia está a dizer: nós vamos facilitar o recrutamento internacional de peritos e de investigadores altamente qualificados no domínio da inteligência artificial. Portanto, isto pode jogar a favor da União Europeia. E, por último, um tema incontornável, que é da simplificação da regulamentação. Aqui há um aspecto muito importante, que é a União Europeia reconhece
que é preciso aumentar a confiança dos cidadãos nesta tecnologia, proporcionar também aos investidores e aos empresários a segurança jurídica, e neste aspecto a Comissão anunciou que também irá lançar um serviço de assistência do regulamento inteligência artificial, precisamente para ajudar as empresas a cumprir este regulamento que entrou já em vigor no ano passado e que ainda assim pode haver dúvidas na sua aplicação, e este serviço vai colmatar certamente essa falha que pode existir neste momento. Mas há questões a que devemos estar alerta em relação à inteligência artificial. Bom, isso daria mais um programa, mas não querendo ser velho do Restelo... Ou fatalista, não é? Ou fatalista, porque eu próprio tenho muitas reservas. Ou seja, aceito que o futuro terá que passar obrigatoriamente pelo uso da inteligência artificial. Reconheço que a inteligência artificial terá benefícios enormes para a humanidade no geral e para a Europa em particular, mas nós não podemos ignorar o lado negro da inteligência artificial se não houver um controle desta ferramenta. Aliás, há uma entrevista de alguém suspeito pelo conhecimento que tem nesta matéria, que é o Bill Gates, e ele alertava precisamente, já por diversas vezes, mas uma mais recente que deu agora em março, que dizia que daqui a 10 anos nós teremos uma situação muito diferente daquela que vivemos atualmente, e em que os seres humanos serão desnecessários para a maioria das tarefas. Portanto, isto significa... Há que repensar toda a estrutura social. Desemprego em larga escala e, obviamente, a Marta tem razão, a estrutura social, os horários de trabalho, a formatação do mercado de trabalho, tudo isso terá que ser repensado à conta da inteligência artificial. E acho que não devemos adormecer à espera que os problemas apareçam. Acho que devemos antecipar, ou devemos, pelo menos, tentar antecipar as consequências da utilização da inteligência artificial em larga escala. Marco Teles, ficamos por aqui nesta nossa conversa e voltaremos já em maio. Já em maio, e aproveito a oportunidade, porque também, não havendo programa na próxima semana, de desejar aos nossos ouvintes uma Páscoa muito feliz. Uma Páscoa feliz, Marco Teles. Obrigada. Pronto, obrigado. Até uma próxima então. Obrigado. Até à próxima.